Olá pessoal, bem-vindos novamente. A Decal tem um grande prazer de tê-los novamente em mais uma videoaula. Eu vou estar mostrando para vocês hoje algumas configurações que também diz respeito à nossa área de trabalho. Por exemplo, a maioria das vezes o SketchUp ele não vem com esse fundo branco aqui. Ele vem com uma pessoinha aqui no meio e vem com geralmente um fundo verde, parecido com esse daqui. Então, eu vou mostrar para vocês como a gente faz essa alteração entre esses estilos. A definição do estilo, a gente encontra a aba de estilo em janela e estilos. Já está selecionado, então ela está aparecendo aqui. E uma vez dentro da aba de estilos, eu tenho estilos pré-formatados que a gente encontra aqui nessa listagem. Eu tenho dezenas de outros que estão aqui divididos nessa lista. Por exemplo, em linhas retas, ó, tem vários estilos para ser utilizado dentro dessa configuração aqui de linhas retas. Vamos ver como é que ficaria alguma situação aqui desenhada. Ó. Então, esse é um estilo diferente para se desenhar. Dependendo o que a gente está fazendo, o nosso tipo de trabalho, a gente pode usar alguma dessas referências diferenciadas aqui, ó. O gosto e a forma que cada um tem para representar o seu trabalho é o que manda nesse momento. Não existe uma regra única para se desenhar. Um estilo precisa ser esse ou aquele. Cada um vai criar o seu padrão. Dentro dos estilos padrão, por exemplo, então assim, o mais comum que a gente encontra é esse, onde aparece o chão verde e o céu azul. Também é muito comum encontrar esse daqui. E eu vou mostrar para vocês como a gente faz para transformar isso então. Eu posso pegar qualquer estilo que já está configurado no Sketch. Ó. Qualquer estilo que está aqui representado, eu posso editar ele. Então eu vou fazer a edição do estilo da seguinte forma. Na guia de estilos, selecionar, editar. Aí aparece aqui 1, 2, 3, 4, 5 casinhas. E cada uma dessas aqui me permite fazer uma série de configurações. Vamos começar pela linha. As arestas vai ser a única coisa sendo exibida. Eu já comentei em outro videoaula e vou reiterar aqui. Arestas são essas linhas. As linhas no SketchUp a gente chama de aresta. Então eu posso ter as arestas da forma que eu estou vendo aqui. E eu posso fazer um perfil mais grosso, eu posso ter uma marca de profundidade de linha. Quem já estudou desenho arquitetônico sabe que as imagens que estão mais à frente, elas têm mais destaque das imagens que estão mais atrás. Por isso a gente pode configurar esse fator de profundidade na linha. A gente pode configurar extensão, extremidade e tremulação. Cada item desse daqui cria um diferencial no nosso trabalho. Tremulação vai dar a impressão de que foi passado mais vezes a linha sobre o mesmo ponto. Extremidade permite criar pontos que em cada final de segmento podem servir de referência. Extensão vai fazer com que a linha transpasse uma pela outra. Por exemplo, se eu uso aqui um valor maior, reparem que é como se eu tivesse desenhado a mão livre e o traço seguisse além de cada linha. Não vou usar extensão, não vou usar profundidade e também não vamos usar a tremulação. Eu mantive ligado aqui só a extremidade, que passa a ser esse ponto de referência salientado aqui no nosso desenho, e as arestas. Com isso, cada vez que eu fizer criar um novo segmento, por exemplo aqui, eu vou dividir essa face no meio, e ela automaticamente ganha um pontinho aqui, ó, que eu posso deixar mais ou menos em evidência. Compreenderam? Então, vamos estar fazendo uso da extremidade nesse meu modelo aqui e também das arestas. Outra configuração então importante que a gente pode fazer em relação a estilos tem a ver com deixar a cor da frente e a cor do verso. Cor da frente e cor do verso significa o seguinte: eu vou me deslocar dentro da caixa. A cor aqui dentro da caixa é esse roxinho que está aqui, que agora eu vou substituir por um tom amarelado. Então, significa o quê? Este lado em que a cor está amarelada é o lado negativo da face. Muitos renderizadores não fazem a leitura da cor que estiver no lado negativo.
Então eu tenho que estar atento para que está sempre desenhando do lado positivo. Esse botão que eu cliquei aqui agora, esse aqui assim, ele faz um monocromático, ou seja, se eu tivesse alguma das minhas faces invertidas, inverter face, estaria aparecendo o amarelo e não qualquer outra cor. Com esse botão apertado eu só vou ver o amarelo e o branco, a cor que eu tiver definida para minhas cores de face. Aqui eu posso fazer configurações. Reparem que quando eu for escolher uma cor, eu posso escolher ela através da roda de cores, o sistema HLS, HSB ou RGB. Eu costumo utilizar o HLS. E aqui eu faço a definição do branco absoluto, que passou a ser aplicada agora nas minhas paredes positivas. Quando eu me deparo com uma parede como essa que está negativa, a forma que eu tenho de virar ela, basta clicar com o botão direito em cima da face. Se isso não estiver agrupado, né, ela vai ficar em evidência com esses pontinhos, e eu clico em inverter a face. E aqui eu poderia colorir ela tranquilamente. Outra configuração que nós temos a respeito dos estilos, então, tem a ver com o céu e o solo, e a cor do fundo. Então eu vou desligar o céu, e a cor do fundo eu vou também utilizar um tom de branco. É interessante utilizar o branco no fundo pela seguinte razão: quando a gente for imprimir um desenho, uma fachada, um corte, mesmo uma planta baixa, toda aquela área pintada de verde ou pintada da cor que vocês escolherem vai ser impressa também. Além de aumentar o tamanho do arquivo, vai gastar mais tinta de impressora. Então, se puder deixar branco, vocês economizam bastante em impressora. E por final, aqui dentro das configurações, eu posso adicionar uma marca d'água ao meu trabalho. A gente vem aqui, cria uma determinada marca d'água, ou importa uma marca d'água pré-definida e usa ela nos nossos trabalhos. E aqui em edição também, nesse último quadradinho, eu posso fazer definições de, por exemplo, quando eu faço uma seleção, eu vejo a linha em cor azul. Se eu modificar aqui para vermelho, para qualquer outra cor, é esta cor que vai ficar em evidência quando eu tenho algo selecionado, como nesse caso aqui. Vamos fazer um testezinho. E eu tenho agora uma seleção. Reparem que ficou em cor azul. Se eu modificar aqui por um amarelo, por exemplo, ficou amarelo. E assim eu tenho como modificar a cor da minha seleção. Eu posso a cor do bloqueado, a cor das guias. Então são tudo definições que eu posso fazer a partir dessas definições, desse ajuste aqui. Eu vou colocar minhas guias para ficar num tom vermelho, por exemplo. Então, quando eu criar alguma linha guia, ela vai ficar na cor vermelha. Quando eu tiver uma seleção inativa, uma seção ativa, são as seções de trabalho, de corte e cortes de seção. Por exemplo, a linha que fica selecionada num determinado corte, agora eu vou fazer uma configuração para ela ficar em verde. E a largura do corte da seção eu vou colocar em 2. Feito essas alterações aqui, e uma outra alteração que eu já vou mostrar em seguida também, que tem a ver com as unidades, a gente salva esse modelo. Mas antes de salvar o modelo, então, eu já defini o estilo que eu vou trabalhar. Agora, para finalizar essa configuração, informações do modelo. Aqui eu faço outros ajustes relativos a meu desenho agora, essa área de trabalho que eu estou organizando. As unidades que estão aqui pré-definidas são milímetros e dentro da casa do decimal. Existem as formas de colocar medida do arquitetônico, engenharia e fracionário. São o sistema métrico, o sistema europeu e o sistema americano que a gente não utiliza, pés, polegadas e fração desses pés e polegadas. Nós utilizamos o sistema decimal em milímetro ou centímetro ou metro, de acordo com o tamanho do seu desenho. Para desenhar móveis, eu aconselho fortemente a trabalhar com milímetros. Por quê? Milímetros não precisam uma precisão maior do que o zero. A gente trabalha no máximo em 1 milímetro, não o décimo de milímetro. Então fica definido aqui precisão de zero. E ativar o ajuste do comprimento. Significa que a cada 1 milímetro, se eu digitar aqui 1
ou 2, ou 10, ou 20, o SketchUp ele vai procurar aproximar a unidade, o ajuste a essa medida. Então eu vou deixar em 1 milímetro porque eu preciso fazer ajustes na escala de milímetro. Eu posso fazer outras configurações, por exemplo, definir que os meus textos vão ser na cor vermelha, ou que tipo de fonte que eles vão ter no meu desenho quando eu utilizar uma guia de texto, ou mesmo qualquer outra informação que eu saliente a partir do texto. Eu vou fazer uma definição aqui a respeito da geolocalização, aonde eu estou localizado. Brasil, Balneário Camboriú, latitude 27, longitude 48. Toda a configuração do Sol vai se basear nessa localização do planeta que eu estou colocando aqui. E também quando eu definir um desenho é meu, através da titularidade, dos créditos, esse local também vai ser agregado ao desenho. Estatísticas mostra tudo o que tem no meu desenho atualmente. Eu tenho 15 arestas, tenho 7 faces, eu tenho uma camada, um material e assim por diante. Então, todo o conteúdo do meu desenho é apresentado em estatísticas. E quando eu tenho alguma coisa que não está sendo usada, eu posso eliminar os não usados, o que torna o projeto mais leve. E por final, aqui em dimensões, eu posso definir a escala, o tamanho do número que eu vou estar usando para representar a minha cota, a tipo de letra que eu vou utilizar na minha cota, se a extremidade das minhas cotas vai ser ponto, vai ser barra, vai ser uma seta fechada, uma seta aberta. Eu posso alinhar o meu texto com a tela ou alinhar ele com a dimensão. Eu geralmente uso alinhado com a tela, porque quando a gente coloca uma cota, ela fica virada para onde a gente está olhando. Isso facilita o entendimento dela. Créditos tem a ver com... Se você tem uma conta do Google, você pode requerer o crédito do trabalho que você está fazendo. Então você faz o login da sua conta e deixa reivindicado o crédito quando inicia um desenho. Se você colocar ele na rede, esse crédito acompanha o desenho. É como se fosse um direito autoral em cima do trabalho. Como os componentes vão ser apresentados, se ele vai ficar atenuado, quando eu clico num componente ele apaga todo o restante ou não, isso a gente define aqui em componentes. A descrição do arquivo que está sendo usado, eu posso fazer aqui uma descrição sobre o desenho tal, um teste de aula ou algo assim, e isso também vai junto com essa informação de desenho. Feito algumas dessas configurações de estilo e unidade, eu venho então em arquivo, salvar como modelo, arquivo, salvar como modelo, e dou um nome para esse meu modelo atual. Uma vez clicado em salvar, a próxima vez que eu abrir o programa, ele já vem definido desta forma. Então, o que nós tínhamos para ver hoje, a gente viu a respeito de estilo, como trabalhar a área, como deixar a área de trabalho adequada ao trabalho que eu vou estar desenvolvendo, e as unidades que eu vou utilizar no meu projeto. Obrigado pela atenção, pessoal, e até a próxima.